E aí pessoal, beleza? Salve, salve! Hoje a gente vai reagir o canal da Kim Rosa Cuca, os filmes de terror baseados em fatos reais, histórias tensas. Espero que você curta o canal, beleza? Vai lá e se inscreve para ajudar. Se você for inscrito lá, se quiser vir aqui me ajudar, se inscrevendo, compartilhando, comentando, vai me ajudar muito. Desde já quero agradecer mais uma vez sua participação aqui no canal, sua visita, beleza? E vamos lá que o vídeo tá tenso e tá tudo preparado. Quero convidar você para ter esse conhecimento junto comigo. Bora lá? E aí pessoal, vamos lá? A gente assistia filme, bom, no meu caso, assisti muito filme de terror que muitas vezes eu não sabia que era baseado em fatos reais, beleza? Então, é muito bom, né, adquirir esse conhecimento, saber o que realmente corria por trás do filme, dos bastidores, vindo de uma história verdadeira, né, de um passado tenebroso. E vamos compartilhar esse conhecimento junto, beleza? Sem mais delongas, vou apertar o play aqui. Vamos lá. 1, 2, 3... O Halloween está chegando! Tá, parei. Halloween é daqui a pouco. E aqui no Brasil a gente não comemora tanto de decorar a casa como os Estados Unidos ou a Europa, mas Verdade. não significa que a gente não possa fazer nada. Então hoje eu tô trazendo pra vocês 3 filmes de terror que foram baseados em histórias reais. Eu tenho medo! Olha, eu demorei uns 2 dias pra escrever esse roteiro, porque quando eu começava a ler as histórias, eu tava com um pouco de medo de estar escrevendo isso sozinho em casa. Estava. Hoje eu tô gravando sozinho em casa, estou com medo? Estou, mas o que eu não faço pra vocês chorando que vocês não fazem rindo? O que eu não faço pra vocês? O que vocês não me pedem chorando que eu não faço? O que vocês não me pedem rindo que eu não faço chorando? Travou, mas Talvez você já saiba que a trilogia do Invocação do Mal tem origem das histórias do Ed e da Lorraine Warren, que era um casal de investigadores paranormais lá de 1950, mais ou menos. Mas talvez você não saiba o que aconteceu de verdade nas histórias que deram origem a esses filmes. O Ed, ele era especialista em demonologia e a Lorraine era clarividente e médium. E durante a carreira deles, eles participaram de mais de 10 mil casos paranormais. Mas aí que tá, né? Alguns foram solucionados, outros... Ai, gente... Que é o caso do primeiro filme que eu vou contar aqui pra vocês. Os Warren foram um dos primeiros investigadores que investigaram ali o massacre de Amityville. Nossa, eu não sabia não, mano. Sim. Aquele massacre, Pra tu ver o nível que eles eram, hein? E também você já deve ter visto as fotos do museu massacre, que eles têm, que é o museu mais famoso aqui de objetos paranormais. Tem muitos objetos, incluindo a boneca Annabelle, que ainda tá nesse museu. Mas a gente já chega lá. E um dos casos que eles investigaram também foi o do Invocação do Mal, que no caso era sobre a família Perron. E aí, gente, as coisas começam a ficar pouco estranho. Um casal chamado Roger e Carolyn Perron, talvez não seja assim que pronuncie, compraram uma propriedade em Rhode Island. O lugar era de 1736, então imagina, de 1736 até 1970, já poderia ter acontecido um monte de coisa nessa casa. E assim, aconteceu, né, no caso. Aconteceu. Gente, e o lugar era muito grande, tinha 80 mil hectares. Quando a família chegou no lugar, eles sentiram uma energia, sabe? Mas não era uma energia nem boa nem ruim, era uma energia densa. Mas aí, se tu compra um negócio, já é tarde demais, né, gente? Já tinha lá passado o dinheiro pro moço que vendeu. Eles se mudaram pra casa e já ali de início já começou a acontecer umas coisas meio estranhas. Algumas coisas apareciam em lugares que não estavam. A vassoura caía na cozinha. E as filhas, ó, sempre ouçam seus filhos, tá, gente? Pelo amor de Deus, se a criança falar que viu um negócio, acredita na criança, tá? Pelo amor de Deus. Quando eu era criança, eu falava pra minha mãe que eu vi um menino embaixo da mesa. Imagina a tua mãe. Aí tu tem uma criança e a criança olha pra você e fala: mamãe, eu vi um menino embaixo da mesa. Meu Deus. E como se não bastasse, as crianças acordavam de noite chorando, dizendo que estavam vindo vozes vindo da parede. Nesse momento, eu já estaria correndo daquele lugar. E também tem relatos que surgiam umas manchas no chão, sem explicação, e elas sumiam completamente, sem ninguém ter feito nada, entendeu? Pode piorar, algumas camas levitavam alguns centímetros do chão, sem explicação nenhuma. Mas, como não existe nada de ruim que não possa piorar, eles descobriram a verdadeira história da casa. Podia ter sido um lugar de felicidade, tranquilidade, amor, família e carinho? Podia. Mas a gente não teria uma história agora, né, pra tá contando, né, daí. 8 gerações de famílias viveram naquele e morreram lá. A senhora Arnold, aos 93 anos, se no celeiro da casa. Houveram diversos vídeos, incluindo Aconteceu também o de uma menina de 11 anos, 2
num riacho que era perto da onde eles estavam. E 4 homens morreram congelados. Tá. Sacou? Né? E o pior, gente, é que o vendedor da casa, ele queria vender a casa, mas ele deu a dica ali, sabe? Ele falou o seguinte pro casal: deixem as luzes acesas durante a noite. Nossa. Será que você não para pra pensar o que significa isso? Será que eles acharam que eles eram dono da Copel, sei lá, que eles podiam deixar a luz acesa? Meu dinheiro de volta. Que nervoso, que nervoso. E por mais que no início tenha sido bem bizarro saber da história da casa, assim, foi de boa, sabe? Eles viam fantasmas, viam coisas acontecendo, mas não faziam nada de ruim pra família. Alguns. Mas aí começa a ficar meio bizarro, porque imagina, tu tá de boas na sua casa e você começa a ouvir alguém varrendo a sua cozinha. E não tem mais ninguém dentro da sua casa, a não ser você. Tu chega na cozinha e a vassoura tá caída no chão e tem um monte de terra no meio da cozinha, esperando ser juntado. E as crianças também relataram que eles viam um menininho chamado Manny, pelo menos na história era Manny, e ele adorava ficar vendo elas brincando e coisas do tipo, só que quando elas tentavam olhar pra ele nos olhos, ele simplesmente sumia. E aí começou a piorar, porque alguns espíritos maus começaram a visitar os Perron, batiam as portas, puxavam o cabelo das meninas, puxavam as pernas. E eles não conseguiam dormir porque à noite eles ouviam pedidos de ajuda. Uma das filhas deles se chamava Cindy. Ela dizia que um fantasma atormentava ela porque ele ficava repetindo várias vezes a mesma coisa. Há 7 soldados mortos enterrados na parede. Nossa, gente, mas não! Mas as coisas começam a piorar muito quando entra Beth Sherman. Foi um dos fantasmas que mais atormentou a vida da família. Supostamente era o fantasma de uma bruxa que se atrás do celeiro dessa casa. Quem pagou o pato? A Carolyn Perron. A Carolyn afirmou que foi torturada e até possuída por esse fantasma. E depois que Beth Sherman apareceu, a família chamou o Ed e a Lorraine Warren. O casal foi até a fazenda e fez várias sessões de espíritas pra tentar entender o que estava acontecendo. Andrea Perron, que era uma das filhas do casal, até chegou a escrever um livro falando de tudo que tinha acontecido dentro da casa. E nesse livro ela diz: noite em que pensei em ver minha mãe morrer foi a mais aterrorizante de todas. Ela falava com uma voz que nunca ouvi antes, e alguma força que não é deste mundo a arremessou por 6 metros até outro quarto. E o nome desse livro é House of Darkness, House of Light. Mas diferente do filme, o Ed e a Lorraine não conseguiram resolver o caso. Depois que eles chegaram, as coisas pioraram muito. Os fantasmas ficaram muito bravos e começou a acontecer muita coisa ruim. Até que o Roger falou: cara, vão embora, não tá rolando, tá piorando a situação. E a família ficou nessa casa por mais 10 anos. Tu já pensou ficar 10 anos passando por coisas absurdas? Camas levitando, coisas caindo no chão, fantasmas te arremessando por 6 metros. Então, em 1980, eles saíram dessa casa e mudaram até de cidade. Ah, Juliana, mas com uma história dessa, ninguém seria louco de morar nessa casa de novo, né? Ela ficou abandonada. Em 1983, Norma Sutcliffe comprou essa casa. E a Norma e o marido moraram lá até 2012, mais ou menos. E aí, gente, lançaram o filme do Invocação do Mal. E vocês sabem que existem muitas pessoas sem noção. Fãs do filme começaram a invadir a casa da Norma. Nossa, e o final de tudo isso é que a Norma processou a Warner por danos morais. Segundo o que tinha no processo, a Warner não avisou que ia gravar o filme sobre a casa dela. Também, se eu não me engano, eles se mudaram depois de uns anos. E falando nos Warren, eles tiveram também acesso a um caso muito famoso. Provavelmente você tem essa história aí. Eu não sabia dessa história toda desse filme, não. Eu assisti o filme, mas sobre a casa e tal, sobre a família. O filme da Annabelle também é baseado em fatos reais. E a boneca da vida real era essa aqui, era uma clássica Rated M. E ela se originou lá em 1915. Ah, beleza, a boneca era estranha, é fofinha, mais ou menos, né? Como que tudo aconteceu, Juliana? Uma enfermeira de 28 anos chamada Donna morava lá em Connecticut. E ela ganhou uma boneca de aniversário da sua mãe. E logo elas perceberam umas coisas estranhas. Por exemplo, elas saíam do cômodo e a boneca mudava de posição sem elas terem feito nada, sem ter ninguém na casa pra fazer aquilo. E, gente, se o negócio se move sem ter uma vida, sem ter alguém pra se mover, sem ter uma janela aberta pro vento bater, o negócio já não devia estar se mexendo, né? A gente já deveria estar tacando fogo nessa casa. Tinha que correr. Como eu disse, não existe nada de ruim que não possa piorar. A boneca começou a aparecer em outros cômodos da casa. E um dia um amigo resolveu tirar um cochilo no sofá bem de boas, assim, as meninas estavam lá vivendo, ele foi lá, deu uma dormidinha. E ele disse que quando ele acordou, a boneca tava olhando pra ele. E ele também relatou que ele se sentiu estrangulado. E quando ele olhou pra barriga, tinham vários arranhões que não estavam lá antes dele ter dormido. Pelo menos elas agiram rápido, não foi igual o casal lá que ficou 10 anos na casa. Então elas chamaram o médium. E nisso o médium falou que a boneca tinha sido possuída por uma menininha que tinha morrido ali com 7 anos, há muito tempo atrás naquela casa. E ela se chamava Annabelle. Diz que a fantasma tava feliz ali com a presença das meninas. Gente, vocês iam ficar de boa? Não. Vocês iam falar: não, beleza, a boneca tá possuidinha aí com fantasma. Ah, pô, deixa. Elas não, porque elas ficaram assustadas
preocupadas e resolveram chamar um padre. Só que o padre, ele era mais esperto que todo mundo, porque ele chegou e falou, não vou lidar com isso aqui sozinho não. Então ele chamou um padre que era um superior dele. Os dois estavam ali na casa, perceberam, gente, que não tava se falando de uma coisa inofensiva, não. Mesmo o padre sendo especialista em obras malignas, ele não conseguiu lidar com as forças que existiam ali. Foram então que eles chamaram o Ed e a Lorraine Warren também. Gente, logo de cara que eles chegaram... Esse casal aí é tenso, hein? Tamo fudido, hein? Eles perceberam que eles não estavam falando simplesmente de um espírito, mas sim uma coisa muito pior, um demônio que manipulava a boneca. Mas não pra ficar na boneca, não. Ele queria um hospedeiro humano, ele queria possuir um corpo humano. No caso, era a de Donna. Então o Padre Cook fez o exorcismo ali no apartamento dela e o Ed e a Lorraine Warren aceitaram levar a boneca embora. Não, a boneca teria que ser levada de alguma forma, né? Então eles colocaram dentro do carro, só que do caminho de Connecticut até a casa deles, que era em outra cidade, aconteceram algumas coisas bizarras. Tipo, por exemplo, ele tava dirigindo e ele sentia o volante sendo puxado pra um lado que ele não queria, tentando bater em coisas, tentando sair da estrada. Então eles pararam o carro no meio da estrada, jogaram água benta no banco de trás, fizeram o sinal da cruz, fizeram um ritual pra tentar chegar em casa seguros. Lorraine contou em algumas entrevistas que viu a boneca levitando na sua casa, ou simplesmente ela aparecia em cômodos diferentes do que ela tava. Nossa, mas eles eram muito corajosos, né? Caramba! Eles eram mesmo. Fizeram uma urna ali de madeira com vidro pra colocar a boneca dentro, colocaram placa, colocaram cadeado, tudo, fizeram reza, jogaram água benta, tudo que você possa imaginar eles fizeram pra aquela boneca ficar em segurança. E ela ficou trancada por muito tempo, até alguns anos atrás, mas a gente já chega nisso. Tem uma história que diz que um casal foi visitar esse museu e riu da boneca, que ele fez ali uma piadoca com a boneca, e quando eles estavam voltando pra casa de moto, eles simplesmente bateram numa árvore e o cara morreu na hora. E a mulher acordou no hospital sem lembrar de absolutamente nada, a não ser a hora que eles estavam no museu e a hora que ela tava no hospital. A Lorraine morreu há poucos anos atrás, foi em 2019. A Lorraine pediu expressamente: não abram, não deixe ninguém abrir essa caixa. Tony Spera, o genro, ele trabalhava no museu e alguns anos atrás ele resolveu abrir a caixa, pegar a boneca e sei lá o que, entendeu? Qual que é o problema do ser humano de olhar um negócio escrito não abra? Não abra. Aconteceu várias coisas, várias pessoas morreram porque abriu essa caixa. E a pessoa pega, toca na boneca. Pra quê? Por que fizeste isso, garoto? Não precisava. Agora a gente vai falar de um caso muito famoso e curioso que aconteceu, virou filme, mas eu não vejo muita gente falar sobre ele. O filme em questão se chama A Maldição da Casa Winchester. Se você já assistiu esse filme, comenta aqui embaixo. Esse filme foi lançado lá em 2018 e foi baseado em vários acontecimentos com a família Winchester. Pra quem não sabe, Winchester é uma marca muito famosa nos Estados Unidos de armas de fogo. A Sarah Winchester, que era a esposa do William, que era o dono da fábrica, ela foi a única herdeira naquela época que herdou a fábrica de rifles. Eles tinham tido uma filha chamada Anne, mas ela morreu com 1 mês de vida, e 15 anos depois o marido dela, William, morreu de tuberculose. A Sarah começou a achar que a família dela estava amaldiçoada. Por que os meus maiores amores da vida morreram? Então ela chamou um médium pra conversar. Algumas pessoas que estudam o caso Winchester dizem que esse médium nunca existiu. Caraca, mas vamos falar dele aqui. O médium falou pra Sarah que os espíritos das pessoas que morreram por causa dos rifles de Winchester estavam perseguindo e amaldiçoando a família dela. Vocês ficariam com medo? Vocês largariam tudo? Vocês acreditariam nessa história do médium? O que vocês fariam no caso? E, gente, na época, a Sarah herdou mais ou menos 20 milhões de dólares. Equivalente a hoje, mais ou menos, assim, 500 milhões de dólares. Tá amaldiçoada, porém rica. Então ela se mudou pra uma cidade ali na Califórnia chamada San José. E ela comprou uma casa de 8 quartos. E aí, a história começa a ficar estranha. E mais estranha do que antes, né? Você já imaginou, gente, viver numa casa por 38 anos, dia e noite tendo reforma? Não, foi o que a Sarah fez. Por 38 anos, ela ampliou o lugar que ela comprou. Nossa, e essa construção custou mais ou menos uns 5 milhões e meio ali de dólares. Teve nada mais, nada menos do que 160 quartos. E ela tinha 18 funcionários pra ficar construindo dia e noite essa casa. E por conta dela simplesmente falar, constrói um quarto, e não chamar um arquiteto, então a casa foi construída de forma muito aleatória. Tinha quartos que davam pro nada, escadas que simplesmente acabavam, janelas que abriam e davam em outro cômodo, portas que não tinham pra onde passar. No filme, a Sarah diz que acredita muito no poder do número 13 e que ela pedia pra selar todas as portas com 13 pregos. Ela acreditava que tendo tantos cômodos, os fantasmas iam se perder e coisas do tipo. Na vida real, não foi dito nada sobre esse número 13 ou sobre os 13 pregos, mas a mansão Winchester tem 13 por todos os cantos. Tem várias janelas com 13 quadrados de vidro, 13 banheiros. O 13º banheiro tem 13 janelas. A maioria das escadas tem
13 degraus. Caraca, muita coisa com o número 13. Uma curiosidade também é que só um dos banheiros funcionava de verdade, que era pra confundir os fantasmas e eles não abrirem as torneiras e não vazar água. Mas, às vezes, as pessoas dão uma exagerada, né? E alguns biógrafos defendem que essa coisa do número 13 foi colocada depois da morte da Sarah, em algumas coisas, pra dar uma valorizada na atração turística. Eu prefiro não desacreditar de nada, que, né, vai que né? Eu não sei, gente. Vocês acham... O que vocês acham? Será que foi colocado depois ou antes? Porque, assim, se a mulher colocou 160 quartos, ela bem que poderia ter acreditado no número 13, ter feito 13 para todos os lados. Eu acho que ela deve ter colocado 13 em tudo. Uma das curiosidades também é que a Sarah dormia uma noite em cada quarto e usava passagens secretas pela casa, porque, segundo ela, assim, os fantasmas não iam conseguir perseguir ela pela casa. Em 1906, teve um terremoto na cidade e a Sarah ficou presa em um dos quartos por algumas horas. Depois desse terremoto, a Sarah deixou a mansão e foi morar em outra cidade chamada Terton. E ela morou lá até morrer em 1922. Ela ainda existe e é aberta ao público. É uma atração que se chama Winchester Mystery House. Você consegue entrar, visitar os cômodos. E o ingresso custa $39. Me conta aqui nos comentários se vocês teriam coragem de visitar a mansão Winchester. Porque eu já pensei se eu teria coragem. Eu não sei. Antes, quando eu assisti o filme, eu fiquei, nossa, deve ser louco, né? Será que sim? Será que não? Aí hoje eu não sei. Hoje eu já demorei pra escrever esse roteiro porque eu fiquei com medo. E aí, ir na mansão, eu acho que não. Mas eu quero saber de vocês. O filme é muito bom, ele tá disponível na Amazon Prime. E eu assistiria todos esses filmes nesse Halloween. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado das indicações de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho pra receber a notificação toda vez que sair vídeo nesse canal. Porque esse ano, gente, voltamos com o foco. E o foco é fazer vídeo pra vocês, entendeu? Semana que vem tem mais. Compartilha com os amigos que gostam de filme de terror. E até o próximo vídeo. Compartilha e se inscreve. Tem umas coisas que eu não sabia desses filmes aí que eu assisti, pessoal. Então, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Que nem eu falei antes, tinha grandes coisas que eu não sabia, apesar de ter assistido o filme. E você sabia? Creio eu que não, hein? Se soubesse era pouca coisa, assim, que nem eu. Beleza? Então, pessoal, o link desse vídeo vai estar aqui na descrição, tá bom? Link junto com o canal. Vai lá, se inscreve e é nóis. Final de ano tá chegando. Amanhã, no caso, né? Feliz ano novo para todos e que 2023 venha farto de progressos e conquistas. Tamo junto, até a próxima.